Graça e paz, meus amados irmãos e amigos. Eu sou o pastor Cimei Costa Lima, da Igreja Batista Monte Alegre. Nós estamos com esse momento com Deus dominical. É uma reflexão que trazemos, uma reflexão da Palavra de Deus para o seu coração. Eu peço desde já que você se inscreva no canal, você que não é inscrito, e você possa também compartilhar essa mensagem, porque ela é extraída da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e deixe sempre o seu like. Isso a plataforma irá entender que está tendo relevância para a sua vida essas transmissões. Eu vou orar e pedindo que Deus nos abençoe nesta hora. Pai amado, nós agradecemos pelo domingo, que é o dia do Senhor. Muito obrigado, porque Tu tens nos abençoado e agora a bênção maior de recebermos esta Tua Palavra. Abençoe nossos amados irmãos e amigos e que sejamos, ó Pai, mais instruídos com aquilo que o Senhor tem para nos falar neste dia tão especial. Fique conosco e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O texto do Evangelho de Marcos, o capítulo 35, capítulo 5, versículo 36. Marcos 5, 36, nos diz o seguinte: Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Beco sem saída. Jairo era um homem rico, um homem poderoso. Ele era culto, ele era inteligente, ele era famoso. Ele era o chefe da sinagoga. Ele tinha aparentemente tudo que um homem precisava para ser feliz. Mas ele vivia atormentado por um problema que se tornava insolúvel à medida que o tempo passava. A sua filhinha estava condenada à morte pela ciência médica de seus dias. Não havia solução humana para o seu estado. O dinheiro, o poder e a cultura de nada lhe serviam naquela hora. Ele estava num beco sem saída. E naquele tempo andava ali pela Galileia Jesus, o Filho de Deus. Multidões o procuravam. E na sua presença, na presença de Cristo, cegos enxergavam, paralíticos andavam, leprosos eram curados. Todos eles chegavam até Jesus com a saúde quebrantada e os sonhos feitos em pedaços, e retornavam para casa em paz e com uma nova dimensão de vida. Alguma coisa falava lá no coração de Jairo que a sua única esperança estava em Jesus. Não mais nos médicos, não mais na sua posição que ele ostentava diante da sociedade. E se a sua esperança estava em Jesus, ele não podia alimentá-la. Geralmente os que seguiam Jesus eram pessoas que eram marginalizadas pela sociedade. Quem sabe Jairo sabia que alguns ladrões, prostitutas, leprosos, miseráveis, eram pessoas, né, eram grupos que seguiam, que faziam parte da multidão que procurava Jesus. E como ele, uma pessoa poderosa, uma pessoa inteligente, uma pessoa culta,
podia juntar-se a esse povo simples e correr atrás de Jesus? Os dias passavam e a filhinha de Jairo entrou em estado de coma. E ao ver sua filha morrendo, Jairo não resistiu mais. Ele resistiu até onde pôde, depois não mais. Procurou Jesus, caiu aos seus pés e disse: a minha filha está morrendo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Percebamos aqui algo interessante. Parece que Jairo não pede ajuda. Jairo não deixa o problema nas mãos de Jesus. Jairo não diz: seja feita a tua vontade. Dá a impressão que Jairo aqui está ordenando. Afinal de contas, líderes foram feitos para dar ordens, pensam alguns, para comandar, para mostrar o caminho. Líderes não se submetem, outros pensam. Líderes não seguem outras pessoas, eles são seguidos. Líderes não suplicam, mas no relacionamento com Jesus, as coisas são diferentes. Você não é o maior quando comanda. Você cresce quando é comandado. E agora, veja a postura de Jairo. Jairo está de joelhos, querendo dirigir Jesus. Podem os homens ajoelhar-se e estar inconscientemente querendo dizer a Deus como é que as coisas devem ser feitas? Há muita gente assim, querendo determinar para Deus como ele deva agir na sua vida. Senhor, tu tens que fazer assim, assim e assim. Mostrando a Deus qual é o seu problema e como ele deve curá-lo, ou como ele deve resolver os seus problemas. No caso aqui de Jairo, Jesus não discutiu com ele. Jesus foi com ele, mas demorou. E quando Jesus demora, é porque tem para nós algo maior. A filha de Jairo morreu e esse foi o início da experiência que realmente conta na vida dele, na vida de Jairo. A sua filha morreu, mas ela reviveu. Depois da morte da filha, Jairo não comanda mais, ele é comandado. Ele não dirige mais, ele é dirigido. Não é ele quem leva Jesus pelo braço. Jairo coloca a mão no braço poderoso de Jesus e é levado por Jesus. A filha estava morta, mas Jesus entrou e a filha ressuscitou, porque Jesus é vida. É interessante, nós lemos o texto desde os versículos 25 a 24, depois do versos 35 ao 43 de Marcos, capítulo 5. Jesus, sem acudir aquelas palavras que os chefes, alguns dos que eram da casa de Jairo, chegaram e disseram: tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus não prestou atenção nisso, dirigiu-se a Jairo e disse: não temas, crê somente. Verso 37, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão apenas 3 pessoas, Pedro e os irmãos Tiago e João. E quando eles chegaram à casa da sinagoga, à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme.
E quem não crê em Jesus, quem não o reconhece como Deus, começam a rir. As pessoas zombam, as pessoas não creem, as pessoas não alimentam a fé. Por isso Jesus disse lá para Jairo: não temas, crê somente. A fé é tua, Jairo. A fé não é daqueles que riem. Riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Então só entraram Jesus, os pais, Jairo e a sua esposa, e os 3 que foram com Jesus. E tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E somente Jesus pode dar essa ordem, porque Ele é a ressurreição e a vida. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, porque ela tinha 12 anos. Que grande dia para aquele homem, chefe da sinagoga, para aquele líder. De manhã, ele procurara Jesus, buscando uma cura. Jesus demorou. Parecia que ele realmente estava num beco sem saída. Mas ele encontrou-se com Jesus, ele foi a Jesus. E no final do dia, ao anoitecer, Jesus estava apresentando a sua filha ressurreta. Comandar ou ser comandado? No reino de Deus, as coisas giram diferentes, as coisas são diferentes. É quando o grão morre que renasce transformado em muitos grãos. É fazendo-se pequeno que se cresce. É morrendo que se vive. Como você se porta diante das suas crises? Você se humilha a Jesus? Você se ajoelha? Clama a Deus, dizendo: Senhor, estou num beco sem saída, eu não sei o que fazer. Em Ti estão todas as minhas esperanças. Tu és a minha esperança. Eu preciso de Ti. É preciso se render, é preciso se humilhar, é preciso aceitar o agir, a ação de Deus. Jairo foi feliz, mesmo com toda aquela posição, com toda a sua importância, ele estava no grupo dos que necessitavam de Jesus. Não são somente ladrões, prostitutas, os desvalidos, os enfermos, não são somente os párias do mundo. Muitos acreditam que a religião é apenas para esse tipo de gente, as pessoas que estão presas a um vício. A presença de Jesus é para todos aqueles que querem ser abençoados, aqueles que querem que o agir de Deus se manifeste na sua vida. E aí entram os poderosos, entram os ricos, entram os abastados, entram todos aqueles que estão enfermos espiritualmente, para que Jesus possa curar. Que Ele já nos curou, isso é um fato, quando nós o recebemos como nosso Salvador. Se você ainda não foi curado, não foi alcançado pelo poder, pela misericórdia, pela graça de Deus, hoje pode ser esse dia. Entregue-se nas mãos de Jesus. Peça para que Ele faça a obra que necessita ser feita na tua vida. Que Ele o abençoe. Amém. Nosso Deus e Pai amado, muito obrigado
porque assim como Jairo, nós precisamos de Ti. Às vezes nos encontramos num beco sem saída, não sabemos a quem recorrer. E nós precisamos nos humilhar diante de Ti, para recebermos de Ti mesmo o Teu gesto, a Tua ação de amor, vindo ao nosso socorro, nos dando a bênção de que necessitamos. Nos abençoe, ó Pai, e que essa palavra chegando a um coração de uma alma, de uma vida que ainda não tem Jesus, que seja esse dia, um dia de entrega, um dia de confiança, um dia de fé, um dia de mudança, um dia de nova vida, para o louvor e glória do nome do nosso Senhor Jesus, no nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. A nossa igreja, a Igreja Batista Monte Alegre, terá o seu culto normal neste domingo às 18 horas, ali na Estrada do Sabão, número 353, Jardim Maristela, em São Paulo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, no amor e na paz de Cristo. Amém.